Glória a Deus. Aleluia. Queria que você, sem demora, abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. Nós vamos meditar juntos hoje. O tema da minha palavra é: importa-vos nascer de novo. Importa que vocês nasçam de novo, é isso. O tema da palavra é importante que nós venhamos a ser de novo. Nós vamos ler o diálogo de Jesus com Nicodemos e nós vamos meditar juntos nesse diálogo, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não é proibido glorificar na igreja. Você pode falar, tá? Glória a Deus, aleluia, amém. Tá bom? Vamos lá então. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que estava no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Agora o versículo que quase todo cristão sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Queridos, eu quero falar com vocês sobre nascer de novo. Muitos vêm para a igreja e já escutaram essa expressão, nascer de novo. E logo que você escuta isso, você vai lembrar do batismo, sim ou não? A primeira coisa que a gente faz é lembrar do batismo. E sim, nascemos de novo quando descemos a água do batismo. Mas existe um nascer de novo no Espírito. E é sobre isso que eu quero falar com você. Mas antes da gente começar a entrar no assunto, eu preciso introduzir o assunto, lembrando você que lá tudo começou lá em Gênesis 3. Gênesis 3 está escrito que a mulher preferiu ouvir a voz da serpente do que a voz de Deus. Talvez você aí, eu não sei você qual que é a marca do teu celular, tem um celularzinho aí que tem uma marca aí que tem uma maçã mordida. Mas cuidado, hein, cara, você pode ser enganado pela serpente aí, viu? Então, tô brincando, muitos acham que é uma maçã, né? As pessoas pensam que o fruto é uma maçã, mas era um fruto, não era uma maçã. Era algo que era proibido. Deus disse: não coma
do fruto daquela árvore. E sabe o que eu acho lindo em Deus? Que Deus colocou Deus colocou essa árvore no meio do jardim, cara. E o homem nunca tinha se atentado para ela. Nunca tinha parado para olhar, até um dia que alguém desviou o foco do homem e disse: será? Será que você vai morrer? E o homem experimentou do fruto. E o que aconteceu logo que o homem comeu desse fruto? Porque a gente não consegue entender o que Jesus estava falando para Nicodemos se a gente não for entender o que está escrito em Gênesis. Quando o homem comeu dessa árvore, desse fruto, o homem teve uma coisa chamada morte. Não uma morte física, mas uma morte espiritual. Diga para a pessoa que está ao seu lado, morte espiritual. Porque o homem, o que é essa morte espiritual? Essa morte espiritual é você foi desvinculado de Deus. Desvinculado da natureza que você havia recebido de Deus. Ou seja, quando você vê lá em Gênesis, está escrito que Deus soprou o fôlego de vida sobre o homem. E que nós fomos feitos à imagem e semelhança de... O Jorge, que é professor, ia ficar decepcionado. A classe não está falando, Jorge. O sopro do Filho, a gente recebeu, a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus, querido. Estou falando para você falar porque eu estou sentindo vocês um pouco apáticos assim. Mas por que eu estou dizendo isso? Estou fazendo essa introdução. É para você entender que a morte espiritual, ela foi gerada através de uma coisa chamada pecado. O pecado, o fruto da morte espiritual se chama pecado. O pecado é o que faz separação entre eu e Deus, entre você e Deus. Ou seja, nós estávamos mortos. Em Romanos 1, Paulo faz isso. Paulo diz sobre isso, relata sobre isso, que nós estávamos mortos, éramos inimigos de Deus. Ou seja, não havia vida em nós, não havia esperança para nós. Todos que vieram depois de Adão já nasciam mortos. Eu e você estamos aqui na condição de vivos, porque acreditamos que Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz e nós entregamos a nossa vida a Ele. Mas quando nós não entregamos a vida a Jesus, nós ainda estamos na condição de mortos. Mortos não fisicamente, mortos espiritualmente. E é por isso que é tão importante você entender que a morte espiritual, ela é uma das coisas que é a coisa mais perigosa que tem na vida de alguém. Porque ela já te decreta para um lugar chamado inferno. Quando você está morto espiritualmente, o seu destino não é o céu. As pessoas lá fora dizem assim, todos nós temos um pai que é Deus. Não é verdade. Deus é pai daqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Se você não entregar a sua vida a Jesus, Deus não é o seu pai. Deus é só seu Criador. Então a gente precisa entender que Deus quer restaurar algo em nós. Por isso Jesus começa esse diálogo com Nicodemos. Adão ele não caiu morto espiritualmente, mas ele não caiu morto fisicamente, mas espiritualmente. É por isso que Jesus não diz para Nicodemos assim, ó, você precisa melhorar. Você viu que no diálogo Jesus já dá no meio de Nicodemos. Ele já diz assim, ó, importa que você nasça de novo. Nicodemos começa a puxar o saco de Jesus dizendo, cara, olha, você realmente é um mestre, porque eu também sou um mestre, então você é um mestre, eu reconheço outro mestre, você faz coisas que só Deus pode fazer na vida de um homem, e Jesus diz para ele, beleza, agora o que importa é que você precisa nascer de novo. Como é que pode Deus ter dito isso para um homem que era classificado como fariseu, e não era qualquer fariseu? Deixa eu te explicar o que é fariseu, porque muitas pessoas escutam essa palavra, mas não sabem o que é um fariseu. Fariseu era eu vou chamar era uma ideologia, eu vou chamar assim. Era uma ideologia dentro do judaísmo. É dividido em algumas partes. Mas o fariseu
ele era o cara mais instruído, o cara mais bíblico, o cara mais conhecedor da palavra de Deus, era o fariseu. O fariseu jejuava 2 vezes na semana. O fariseu tinha a Torá toda decorada. O fariseu era uma pessoa de respeito na sociedade. Se você era alguém da sinagoga, um fariseu, um mestre, as pessoas paravam para te ouvir. As pessoas não iam te impedir de ir até um lugar, porque elas olhavam para você com um olhar de reverência, de respeito. Esse era Nicodemos. Nicodemos não era qualquer pessoa. Nicodemos era uma pessoa que tinha bens financeiros, ele tinha muita intelectualidade, então ele era uma pessoa muito instruída, mas era uma pessoa que estava morta. Era uma pessoa que estava todo sábado na sinagoga, mas que ouviu de Jesus que o que importava é que ele tivesse que nascer de novo. Quando eu li isso, e eu já tinha lido várias vezes, mas eu li com outra lente, Deus começou a falar isso comigo já faz acho que um mês mais ou menos. Deus começou a dizer para mim, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Eu disse, mas Deus, eu já sou batizado. E Deus falou, eu preciso que você nasça de novo. E Deus me fez olhar para Nicodemos. Talvez você seja o Nicodemos hoje. Talvez você venha à igreja, você tem o GC, você ora todos os dias, você lê a palavra de Deus, você até compartilha no seu GC, você já até faz post no Instagram. Você é uma pessoa que procura fazer as coisas de Deus, mas que não nasceu de novo. Como assim? É possível viver uma vida, então, que eu faço tudo para Deus, mas eu não nasci de novo? Sim. Nicodemos é a pessoa na Bíblia que mostra isso para a gente. Alguém que conhecia com profundidade. Se Nicodemos estivesse aqui hoje pregando, queridos, vocês ficariam de boca aberta. Ele citaria todo o livro de Gênesis, de cor, não ia abrir a Bíblia. Ele falaria coisas que eu e você não conhecemos. Mas Jesus olhou para este homem e disse, eu quero que você nasça de novo. E é engraçado que a pergunta de Nicodemos, a gente julga isso, né? Ele fala assim para Jesus, a gente leu ali, mas é possível um homem velho voltar para o ventre da sua mãe? Sabe por que eu imagino, né? Vamos abrir um parênteses aqui, tá? Eu imagino isso porque, cara, Nicodemos viu Jesus fazendo coisas extraordinárias. Então ele pensou, cara, esse cara faz pessoas andarem, enxergarem, faz membros surgirem no corpo, cura leprosos, faz membro crescer, né, que está encolhido. Cara, esse cara, ele pode fazer um homem voltar para o ventre da sua mãe, com toda certeza. Mas o que Jesus estava dizendo não era da forma física, querido. Porque nós não morríamos lá no Éden fisicamente. Nós morremos lá no Éden espiritualmente. É por isso que quando você não conhece a Jesus, vir à igreja com o perdão da palavra é chato, é saco. Você fica, parece que tem formiga na cadeira. Porque você não nasceu de novo. Porque lá em Gálatas está escrito o quê, queridos? Que o Espírito milita contra a carne. Se o Espírito milita contra a carne, então existe alguma coisa que resiste ao Espírito, que se chama carne, é a morte que você sofreu lá no Éden. E é por isso que Jesus diz para Nicodemos, os que são nascidos da carne, Nicodemos, eles são carne. Não tem como mudar isso. Certo? Agora, se você é nascido do Espírito, as coisas começam a mudar. E eu vou te mostrar o porquê disso. Então, o que é nascer de novo? Quando Jesus olha para Nicodemos, um homem religioso e mestre de Israel, ele diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está afirmando algo muito sério. Ou seja, nascer de novo não é trocar de religião. Nascer de novo não é frequentar uma igreja. Nascer de novo não é adotar valores cristãos.
Nós vivemos numa sociedade que as pessoas adoram Jesus, certo? Você vai ver vários podcasts de pessoas falando de Jesus. E depois, o mesmo abençoadinho que você vai no Instagram dele, ele está numa balada. O mesmo cara que estava defendendo valores de Jesus, estava prostituindo o corpo dele. O mesmo cara que estava defendendo valores de Jesus, também está vivendo conforme o mundo. Ou seja, não nasceu o quê? De novo. Então, como é que pode nascer de novo? É receber uma vida que não vem da carne, mas vem do Espírito. Jesus mesmo explica isso no verso 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, a carne só gera carne. A carne não vai gerar espiritualidade em você. Vai dizer que quando você está mais carnal aí, você tem vontade de orar? Na semana de oração, abençoado, você tem vontade de orar? Na semana de oração faz frio, chove. A Lorena lá em casa, pelo menos assim, a Lorena acorda de madrugada. Não, nunca acorda. Mas na semana de oração ela acorda 2 horas, ela acorda 4 horas. Cara, você tá frio, você não quer. Porque isso é o que? Carne. Os nascidos da carne são carne. Olha para o lado, olha para a pessoa que está do lado e diz assim: você é carne. Faz ele lembrar, porque tem gente que acha que é muito santo. Faz ele lembrar que ele é carne, tá? Todos nós somos carne. Então, olha só, a religião só gera aparência. Então, a religião não vai fazer você nascer de novo. Ou seja, não adianta, você pode ser católico, você pode ser um budista, você pode ser espírita, você pode ser evangélico, você pode ser o que você quiser. Para você ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Não dá. Paz, meus queridos, eu estou falando aqui com você, um cara que ficou desviado 7 anos, que não tinha nascido de novo. Alguém que não tinha nascido de novo, que frequentou a igreja, que multiplicou células, que pregava, mas que não tinha nascido de novo. Um cara que viu Deus agindo de maneira sobrenatural, usando a minha própria vida, mas que não tinha nascido de novo. Porque o que nasceu de novo não desvia. O que nasceu de novo não sai da igreja. O que nasceu de novo não desconecta do Espírito. Mas os que são da carne, sim. A moral só gera comportamento. Então, querido, não adianta você andar engomadinho, não adianta você fazer de conta que é, porque Deus conhece o coração do homem. O que Deus disse para Samuel quando foi ungir Davi? Samuel, você olha o exterior, eu olho o coração. Tem mais um, manda chamar o menino. Samuel estava atento ao quê? Ao comportamento, à postura. Eu imagino os filhos que esse cara tinha. Porque o primeiro ele já olhou e falou, é isso aqui. Então era todo mundo muito bonito, porque você vai ungir um rei, gente. Vamos lá, vamos agora imaginar aqui. Vamos pensar, você vai contar para o seu filho, ou para o seu filho que a princesa ou o príncipe era feio na história? Não existe. Então essas pessoas que iam ser ungidas reis, até a Bíblia diz que Saul era bonito, diz que Davi era formoso. Então tem um padrão, vamos dizer. Então o resto da galera que estava vindo era tudo bonita. Era tudo alinhado, ninguém tinha barriga, era tudo gente forte, era tudo gente bonita, era tudo gente esteticamente que você olharia e falar, caramba, cara, esse cara tem cara de rei. E não tem gente assim na igreja? Esse cara tem cara de pastor. Esse cara tem jeito de crente. Querido, eu estava desviado. E eu ia nos churrascos, eu ia na balada, eu ia nos lugares e as pessoas falavam, cara, você tem uma cara de pastor, velho. Você fala igual o pastor. E eu falava, meu Deus, cara, nem aqui. E aí eu saía para o outro lugar. Daí eu ia, dava de cara com outra pessoa, a pessoa tocava uma ideia, a pessoa, nossa, cara, você já foi na igreja? Do nada, gente. Porque Deus tinha um propósito.
E você pode tentar fugir do propósito, querido, mas Deus não tem como fugir de Deus. Deus não desiste daqueles que Ele escolheu. Deus não desiste daqueles que Ele escolheu. Eu falo com isso para você com o temor, porque viver longe de Deus é a pior coisa que tem. E a gente só tem noção das coisas, é assim, né, que as pessoas dizem aí no ditado, quando você perde. Eu lembro um dia que a gente foi num churrasco e eu falei, depois, um cara louco lá, enchendo o saco, e ele começou a falar umas coisas nada a ver, e a Lele começou a ficar agitada. A Lele, nessa época, era só Virgem Maria. Ai, cara, a gente já passou cada coisa. Mas nessa época a gente estava virado, tudo doido. E eu fui embora nesse dia, para resumir, porque aqui sempre o tempo é curto. E aí eu cheguei em casa, eu lembro que eu fui tomar banho. E lá no banheiro Deus começou a falar, eu te escolhi. Por que você está fazendo isso? E eu tenho um plano para você, e eu escutava isso de forma audível no meu. E eu comecei a chorar, e eu falava, Deus me lava, Pai. Me dá forças então para voltar. Porque eu não havia nascido de novo. E quando a gente não nasce de novo, a gente vive debaixo do domínio da carne. E você pode ser o cara mais bonitão, com todos os trejeitos e talentos. Você pode cantar bem, você pode pregar bem, você pode ser eloquente em falar que bonito, você pode ser organizado, você pode ser uma pessoa querida, carismática, mas se você não nascer de novo, não dá para viver o Evangelho de Jesus. Não dá para viver o Evangelho de Jesus. Mas só o Espírito gera a vida espiritual. É só o Espírito Santo que pode gerar isso em nós. Leonard Ravenhill, acho que se fala assim, é um escritor. Ele tem uma frase assim: o maior milagre do cristianismo não é o corpo curado, mas é a alma ressuscitada. É Deus mudar você de dentro para fora. É Deus mudar o seu interior. Esse é o maior milagre que você pode viver em Jesus. Isso é nascer de novo. Então, é exatamente isso que Jesus está ensinando para Nicodemos. Por que precisamos nascer de novo, então? Então, eu já sei que nascer de novo não é ir na igreja, nascer de novo não é ter uma moral elevada, nascer de novo não é ter só um bom comportamento, não é ser uma pessoa cheia de talentos. Nascer de novo é o que? É algo mais profundo que isso. É algo que vem do Espírito. Por que então nós precisamos nascer de novo? Talvez alguém pense, mas eu sou uma boa pessoa. Nicodemos também era uma boa pessoa. Você já viu isso? As pessoas falam assim, mas eu não vou para o inferno não, eu sou bonzinho. Eu dou cesta básica, eu faço doações, eu participo, eu ajudo, eu me inscrevo para fazer trabalhos voluntários. Isso não vai te levar para o céu, querido. A Bíblia é muito clara em dizer que nós seremos salvos pela fé mediante Cristo Jesus e não pelas nossas obras. Está em Efésios. Então a gente precisa entender que não é o que nós fazemos. Então não interessa se você é uma pessoa boa. Continua sendo bom com Jesus sendo seu Senhor, amém? Nicodemos também era bom, ele tinha moral, conhecimento bíblico, posição social, e mesmo assim Jesus diz, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Por quê? Porque o problema do homem não é que ele é fraco. Só eu sou fraco aqui? Você pecou hoje, querido? Você perdeu a paciência? Eu fui montar a VAP hoje para lavar uns tapetes lá, eu falei, ai, Senhor, algum demônio enrolou esse troço aqui que não está querendo desenrolar. E eu queria desenrolar o fio que me embolou e não consegui desembolar. E eu falei, e aí a gente já está perdendo o quê? A paciência. E todos nós precisamos de graça para viver o Evangelho. É por isso que não é pelo seu mérito. Diz para a pessoa que está do seu lado, cabeção, não é por causa do seu mérito. Tem gente que é por causa ele acha que se ele fizer, aí ele vai conseguir. Se eu orar, aí Deus vai fazer. Querido, Deus faz quando Ele quer. Orar é bom? Sim, eu não estou aqui fazendo
ensinando uma coisa para você agora, você não tem que orar. Não, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ter uma vida com Deus, porque é assim que você se relaciona. Mas você não pode ser religioso, uma pessoa que faz querendo algo em troca. Você ia gostar de relacionamento assim com alguém? Alguém que vai na sua casa só para você fazer aquela comida que ela adora? Vai ficar olhando para você, vai fazer ou não vai fazer o bombom de travessa? E aí, vai fazer? Imagina! Eu cheguei aqui na sua casa, por quê? Eu queria aquele bombom de travessa, minha irmã faz. Bater palma assim, ó. E aí, Vanir, faz um churrasco aí, João. Não, mas você veio aqui só pra isso, você vai no outro domingo lá, ô, não tem churrasco de novo, cara? Acho que ele nem ia na porta mais, já fazia de conta que não ia ter ninguém em casa. Enfim, porque o problema é que nós estávamos mortos. Eu estou falando isso porque tem alguns aqui que aceitaram Jesus já. Mas nós estamos numa condição de mortos espiritualmente. Esse é o problema. É por isso que nós precisamos nascer de novo. Então a Bíblia diz: estando vós mortos em delitos e pecados. Isso está lá em Efésios. O novo nascimento não é necessário porque o homem é mau, mas porque está morto. Certo? Não faria sentido Jesus dizer, nasça de novo, se você não tivesse uma condição de morto? Queridos, quero fazer um paralelo aqui com você. Sabe outro cara que viveu com Jesus? Nicodemos, a gente não sabe do desfecho da história dele. Depois que ele levantou daqui, a gente não sabe se ele converteu, se ele virou um seguidor de Jesus, se ele deixou de praticar coisas que não eram legais, se ele nasceu de novo. Mas um homem que caminhou com Jesus e não nasceu de novo foi Judas. E Judas viveu com Jesus. Judas comeu com Jesus. Judas viu Jesus curando pessoas. Judas, enquanto Jesus estava expulsando o demônio, estava segurando a pessoa. Judas, ele ia na igreja de Jesus todos os dias. E você acredita que Judas não nasceu de novo? Faz sentido você vir para a igreja com o coração distante de Deus? Faz sentido você vir para a igreja apenas por vir, querido? Faz sentido você ouvir o evangelho, mas não querer nascer de novo? Não faz sentido nenhum. Então o nosso problema é a morte. E a morte só é resolvida com o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Então mortos não precisam de ajuste. Mortos precisam de vida. Adianta você chegar... Sabe por quê? Querida, você que está aqui na igreja, o seu marido não está? Seu marido está lá enchendo a cara, o seu marido está fazendo alguma coisa que você não gosta. Ele está vivendo uma vida de gente morta. Adianta você falar para o morto assim, para de fumar, morto. O morto não está nem aí, cara. O morto não precisa parar de fumar apenas. O morto precisa de vida. E essa vida só tem em Jesus. Como você era antes de vir para a igreja, lembra? Você não mentia com gosto? Você não fica... Hoje você fica assim, meu Deus, se eu mentir, credo, cara, não posso mentir não. Não é assim? Às vezes eu estou lá, eu trabalho para negociar. A pessoa liga para mim, eu sou comprador. A pessoa liga para mim e ela está falando um negócio para mim, eu já estou assim, nossa, eu podia falar que... Eu fico, não. Eu podia falar que eu preciso do prazo tal, mas eu não preciso do prazo tal, é mentira. Mas hoje tem uma voz que grita dentro de mim, não faz. Para. Hoje, quando eu sou indelicado, quando eu sou uma pessoa indelicada com alguém, quando eu falo de maneira grossa, o Espírito Santo na hora vem e faz o quê? Você pode até ter falado, depois você vira as costas, o Espírito Santo já está assim. Porque parece que é aquelas mulheres. Já fica no teu ouvido. Por que você fez isso? E você fica, Deus, eu preciso nascer de novo. No trânsito, alguém te fecha e você não precisa de... Hoje, antigamente, você fazia o quê? Vai para aquele lugar, vamos descer, vamos resolver. Já queria descer, já queria fazer. Hoje, você faz o quê? Engole seco, vai com Deus, Deus abençoe. Às vezes não é isso que a gente fala, mas a gente estende a mão, pelo menos, profetiza, ensina ele a dirigir. Mas por que a gente faz isso, querido? Porque o Espírito Santo começou a habitar em você. E a vida entrou em você.
E agora não faz mais sentido você viver como era antes. Te incomoda. Mas quando a gente precisa disso? Quando a gente entende que a gente está morto sem Deus. Então, olha só. Então, Jesus diz algo que confunde Nicodemos. O vento sopra para onde quer. Isso é bem difícil de entender, né? Jesus começa a falar sobre o vento vai para lá, no meio de um assunto de nascer de novo, você fica, quê? Quando você está lendo o texto. Por que Jesus falou sobre vento? O vento soprou, foi para a direita, foi para a esquerda, foi para cima, foi para baixo. Você escuta, mas você não sabe para onde ele vai. E depois de dizer para o cara que ele tem que nascer de novo, você fica, que quer dizer isso? Irmãos, Jesus não está dizendo que o novo nascimento é bagunça ou confusão. O que ele está dizendo é o seguinte, a origem da vida espiritual não está no controle humano. Você não controla quando você vai nascer de novo. É Deus que começa a mudar você. Você pode até ter consciência disso, mas quem te capacita a mudar é o Espírito Santo. Tenta mudar por conta própria. É igual gente gorda querer fazer dieta, não é? Você faz uma semana, eu tô aqui, ó, eu tô falando para você, eu tô aqui. Você faz uma semana de exercício, acorda cedo, aí na outra semana você já fala, cara, tá chovendo, né? Aí você, nossa, fui dormir tarde. Você começa o quê? Negociar. Tá aqui a Jessie, que agora é quase uma maratonista já. A Jessie não gostava de atividade física. Você falava pra Jessie, mas tô... Eu? Credo! E hoje a Jessie corre. Ela corre muito melhor que eu. A Jessie corre pra caramba. Mas disso, foi fácil, Jessie, começar a correr? E para manter, precisa de graça. Na vida espiritual, você quer mudar um hábito, uma coisa, você precisa da graça de Deus atuando em você. Porque sem a graça de Deus atuando em você, não dá para mudar. Pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer, você não vai mudar sem Deus. Pode dizer. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir mudar sem a ajuda de Deus. Se Deus não estiver trabalhando no seu interior, você não vai conseguir mudar por conta própria. Porque você é carne. E aí a gente vai para Gálatas, que diz, se você alimenta mais a carne, na luta, a carne vai vencer o espírito. Se você alimenta mais o espírito vence a carne. Todas as cartas de Paulo, ele está sempre fazendo esse jogo e dizendo, alimenta o espírito, escuta a voz do espírito, anda com o espírito, vive com o espírito, porque você vai vencer a carne. Até ele diz, não sei se é em Coríntios, me perdoe se eu errei, mas ele diz, eu esmurro a minha carne. Ou seja, eu coloco ela para baixo, eu digo, eu não vou fazer o que você quer, eu vou fazer o que o espírito quer. E isso de forma consciente, mas depois que nasceu de novo. O problema é que nós estamos numa condição de mortos. E nós queremos que Deus faça algo em nós. Querido, como? Você precisa conectar de novo com Deus. Foi isso que Jesus veio fazer por nós. Morrer na cruz para nos trazer vida. Uma vida não física, uma vida espiritual. Nos reconectar com Deus. Então, por que eu preciso nascer de novo? Para reconectar com Deus. Por isso que ele diz que o vento sopra, é o Espírito, ele vai fazer no tempo dele, do jeito dele, da forma dele em você. Da forma que ele trabalha em mim, ele vai trabalhar diferente no Keivo, ele não vai trabalhar igual. Ele não vai trabalhar igual no pastor, porque nós somos diferentes. Nós fomos criados em lugares diferentes, pensamos diferentes, imaginamos diferentes. Deus age em cada um de uma forma. Então, por isso que você tem que parar de julgar o teu irmão. Ai, mas o Jorge tem uma risada alta. Deixa o Jorge com a risada dele. Ah, mas a Milena é de tal forma. Deixa a Milena. Olha para você, abençoado. Por isso Jesus disse, tira a trave do teu olho em Mateus 7. Para de olhar para o outro se você tem uma trave no teu olho. O que ele está fazendo é convidando você a olhar para você. Para de olhar para tua esposa, para de olhar para o teu esposo, para tua mãe. Tem gente que reclama até do cachorro. Começa a olhar para você, querido. Se eu estou chatão lá em casa, ele fala, amor, vai orar. Você está insuportável, vai orar. Realmente eu não orei naquele dia. Tem que orar.
Porque sem Jesus a gente não vale nada, querido. Entenda isso, pelo amor de Deus. Para de achar que o teu problema é o teu irmão do teu lado. Para de achar que o problema é o teu chefe no trabalho. Não é, é você. Você, sabe por quê? Está numa condição de morto. Não aprendeu a nascer de novo nessa área. Vamos lá, Quando Jesus diz ali sobre a serpente no deserto, Jesus está fazendo uma alusão. Lá em Números, Jesus estava dizendo assim, ó. Em Números está escrito que o povo estava no deserto e eles eram picados por serpentes. E eles morriam. E aí Deus manda Moisés fazer uma serpente e pendurar ela. E deixar ela no lugar onde as pessoas pudessem olhar. Quando o irmãozinho olhava para aquela serpente que estava no lugar alto, ele não morria com a picada da serpente que estava escondida na areia. Por que isso, querido? Por causa da fé. Ele estava olhando para um lugar, isso estava apontando para Jesus, que seria um dia pendurado no madeiro, morto naquela cruz, pendurado no madeiro, que quando você olha para Jesus, quando você confessa Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, você começa a entender que agora eu tenho vida, agora eu não sou mais morto. Agora eu posso até passar por lutas, eu posso até passar por dificuldades, mas eu não estou numa condição de morto mais. Querido, hoje, se você está certinho com Jesus, está vivendo uma vida que agrada a Ele, nós sabemos que nós sairemos daqui para um lugar eterno, com Ele. Mas as pessoas que não conhecem Jesus também precisam ter a convicção de que sairão daqui para um lugar eterno, mas que não é morando com Ele. Porque se nós estamos desligados de Deus por causa do pecado que vem lá de Adão, nós precisávamos de alguém que fizesse esse sacrifício que foi Jesus na cruz. Por isso Jesus é chamado de segundo Adão. E Jesus tirou de nós a condição do quê? De mortos. E nos deu a oportunidade de fazer assim, ó, vivermos de novo. Nos reconectarmos com Deus. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui? Tem como explicar? Não é bom? Você chora, chora, chora. Aí você não sabe se você está chorando de tristeza ou de alegria. É uma mistura de um monte de coisa. Mas que você não quer sair dali, porque Deus é maravilhoso. Deus está te fazendo um convite hoje. Hoje o pastor pregou de manhã sobre nós irmos para o próximo nível. Como que eu e você vamos para um próximo nível na igreja se nós não nascermos de novo, querido? Como que eu e você vamos para um próximo nível se nós ainda mentimos? Como que eu e você vamos para o próximo nível se nós ainda enganamos? Se nós ainda somos caloteiros? Se nós ainda não queremos ajustar as coisas? Querido, se você deve para alguém, procura a pessoa, conversa com a pessoa, negocia com a pessoa, mas para de dar mau testemunho. A gente quis alugar um prédio aqui em Pinhais, a gente não conseguia. Porque as pessoas falavam, eu não quero fazer negócio com a igreja. Quando falava que era para ser uma igreja, as pessoas diziam, eu não quero fazer negócio com uma igreja. Porque as pessoas estavam dando mau testemunho. E sabe quem é a pessoa que sofre todas as consequências disso? Jesus. Ninguém quer seguir a Jesus, porque eu e você, que somos cristãos, os pequenos cristos, é isso que significa a palavra, nós não damos testemunho. Nós não pedimos perdão, nós não perdoamos, mas nós queremos ser juiz na vida dos outros e dizer, nossa, aquele cara está em pecado. Nossa, ele fuma. Nossa, ele usa droga. Nossa, ele isso. Cara, você está na mesma condição que ele, morto. O que Deus está fazendo, nos provocando a pensar que nós precisamos nascer de novo. Jesus estava falando com um homem chamado Nicodemos, que era muito mais conhecedor de qualquer coisa sobre Deus que eu e você. E ele disse para ele nascer de novo. Jesus está nos convidando a mudar a rota da nossa vida. Querido, o GPS nunca fala para você assim, errado o caminho. Ele fala assim para você? Ele diz o quê? Recalculando a rota.
O que Deus está oferecendo para mim e para você, recalcule a rota. Para! O que Deus estava dizendo para mim quando eu estava desviado não era, você é um horrível, você é um filho mau, você é uma pessoa nojenta. Ele estava dizendo, recalcule a rota, muda, 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 recalcule a rota, recalcule a rota. Para de virar nessa rua, para de entrar nisso, para de fazer tal coisa. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje é, recalcule a rota. Muda a tua forma de andar, muda a tua forma de falar, muda a tua forma de ser, porque o novo de Deus precisa de uma postura nova. Senão, querido, nós vamos ser como Judas, que andou com Jesus, que viu Jesus fazendo coisas maravilhosas, mas que trocou Jesus por dinheiro. Talvez você está aqui e você vive assim, vou fazer hora extra, vou trabalhar mais. E está deixando a igreja, está deixando as coisas de Deus, está deixando a sua família. Para de pensar que vai faltar algo para você, quando você tem um Pai no céu que cuida de todas as coisas. Queridos, nós precisamos acordar, os sinais estão gritando. Jesus está às portas. E eu e você estamos preocupados. Quem ganhou Libertadores, cara? Todo respeito ao Bastião, que é palmeirense. Mas a gente está pensando nessas coisas. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 2, disse, cara, renova sua mente. Não se amolde aos padrões do mundo. O mundo bombardeia a gente. Quem tem Instagram aqui? Seu Instagram não vem um monte de vídeo? Vem coisa engraçada, vem coisa nojenta, vem coisa legal, vem morte, vem um monte de coisa. E se você fica tempo só naquilo, aquilo começa a te amoldar. Aí você começa a pensar igual aquela pessoa. E vai te amoldando, te amoldando, te amoldando, te amoldando, te amoldando. E daí, o que você deveria passar um pouco mais de tempo, não te amolda tanto assim. E aí você diz, por que o Keivan recebe e as bênçãos de Deus eu não? Porque o Keivan ama a palavra. É um exemplo aqui, tá? Daqui a pouco as pessoas vão, nossa, o Keivan tá... Não que o Keivan não tá voando, né, Keivan? Mas o que eu estou dizendo aqui, queridos, quanto tempo você tira com isso aqui? Quanto tempo você gasta para ouvir Jesus? Quanto tempo? Eu duvido que você chega na sua casa, você não liga já direto. Os homens aqui já ligam direto. ESPN. Meu Deus, hoje tem jogo. Já bota no jogo, já fica lá. Os que não gostam já bota aquela série. A série você é abençoado. Tira 50 minutos para assistir o capítulo da série. Mas para ler a palavra de Deus. E depois reclama da sua vida estar ruim. Deixa eu fazer uma analogia aqui para você e eu vou encerrar com isso. Eu acabei de dizer, eu sou pai. Eu acabei de dizer que você quer que Deus te abençoe, faça coisas com você, mas você não nasceu de novo para Deus. Você não é filho se você não nasceu de novo. Se você não muda a postura, como Deus vai te chamar de filho? Vamos lá, então você é filho de Deus, nessa condição. Você abençoa o seu filho quando ele faz coisas erradas? Seu filho está te pedindo algo há muito tempo, desde o começo do ano. Pai, eu quero um videogame. Pai, eu quero um videogame. Mãe, eu quero uma boneca. Mãe, eu quero tal coisa. Eu quero uma viagem, eu quero não sei lá o que teu filho pede para você. Você dá para ele quando ele tem um comportamento horrível? Você dá para ele quando ele não se relaciona bem com você? Você dá para ele quando ele vira as costas para você, quando ele está falando contigo, quando você está falando com ele? Você dá? Não escutei, você dá? Pois é, por que a gente chega assim para Deus? Porque a gente vive virando as costas para Ele, vive deixando as coisas dele de lado, vive tendo uma postura de quem não nasceu de novo, nem da água e muito menos do Espírito. Por que que nós nos comportamos como se nós estivéssemos ainda nas trevas e não mais na luz? Por que que nós caminhamos conforme o mundo caminha, pensamos como o mundo pensa, discutimos política, querido? Não falamos com parente porque o fulano gosta de tal. Querido, você acha que isso é nascer de novo? Eu queria que você se colocasse de pé.
Tinha mais coisas para falar, mas o meu tempo nunca deixa aqui. Esquece mais do que... A gente escreve mais do que dá tempo de fazer aqui. Como eu posso nascer de novo, então? O primeiro passo, eu reconheço a minha morte espiritual. A segunda coisa é, eu abandono a minha autossuficiência. Eu abandono achar que eu sei de tudo. Eu abandono achar que eu sou dono de mim mesmo. A terceira coisa é, eu olho para Cristo crucificado. Eu olho para Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. A quarta coisa é, eu creio em Jesus. Queria que você fechasse seus olhos agora e que você refletisse se você realmente tem vivido como uma nova criatura, como uma pessoa nascida de novo, ou se você apenas tem vivido a vida cristã, religiosa, de vir à igreja, mas não ter transformação dentro de você. Eu quero que você pense, porque 2026 é um ano onde Deus está abrindo uma janela para aqueles que querem passar para algo novo. Sabe por que eu falei janela, querido? Porque só pode acessar a janela se alguém de dentro abrir. Depois essa pessoa fecha, você não consegue de jeito nenhum entrar mais. A porta você pode até achar ela aberta. Eu quero que você medite agora, eu quero que você feche os seus olhos. Você acabou de ouvir a palavra de Deus, não é a palavra do Luigi, cara. Deus me pegou isso há um mês atrás. Deus viu o quanto que eu preciso nascer de novo. Eu sou a primeira pessoa a estar aqui na frente. Queridos, Jesus está voltando. Eu vou repetir, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Qual é a condição do teu coração? A Bíblia diz que a porta que leva à eternidade é estreita, é difícil o caminho, mas a que leva para a perdição é larga, e muitos vão por ela. Você precisa nascer de novo, cara. Você precisa nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus de novo. Senhor, nós nos arrependemos agora, Pai, porque nós temos sido a geração que vive na autossuficiência. Deus, que coloca o homem no centro das coisas e esquece que tudo veio do Senhor. Pai, nós colocamos a segurança no nosso trabalho, na nossa renda, na nossa posição social. Nós colocamos a nossa segurança, Senhor, na tecnologia. Nós colocamos a nossa segurança, Deus, em tantas coisas que não é o Senhor. Pai, nós queremos orar hoje como igreja, nos arrepender porque temos vivido como alguém que não nasceu de novo. Muitos aqui, Deus, eu me incluo nisso, vivemos como Nicodemos, sabemos da palavra de Deus, conhecemos a verdade, mas decidimos viver uma vida que não condiz com isso. Pai, nos perdoa, Senhor. Limpa o nosso coração nessa noite. Limpa o nosso coração nessa noite, Senhor.